Olá, eu sou a Marielle Macedo da Silva e estou aqui junto com a professora Márcia Aparecida de Souza para apresentar o trabalho intitulado Percursos Urbanos em Natividade Rio de Janeiro, Perspectiva para o Reconhecimento do Patrimônio Cultural Negro, entendendo que o município de Natividade, Rio de Janeiro, tem uma história formada, constituída a partir da presença de africanos, africanas e afrodescendentes, mas que infelizmente ainda não é reconhecida. Ou seja, o protagonismo social da população negra deixa de ser evidenciado por conta de uma forte presença do eurocentrismo, tanto na história do município, como também na memória social da população, que ainda não consegue reconhecer os africanos e os seus descendentes como pessoas importantes para a transformação do município, tanto no meio urbano como no meio rural. E nesse sentido nós traremos o conceito de patrimônio cultural negro, justamente para evidenciar que a nossa pesquisa ela tem a fundamentação com base nas produções culturais da população negra. Objetivamos com esse trabalho refletir sobre a metodologia dos percursos urbanos para o reconhecimento do patrimônio cultural negro de Natividade Rio de Janeiro, entendendo os percursos urbanos como um referencial teórico metodológico que busca, a partir do andar pelas ruas, o reconhecimento das africanidades e das afrodescendências, tendo em vista a análise da essência social dos objetos geográficos. Através dos percursos urbanos, nós conseguimos vislumbrar o patrimônio cultural negro, tanto no meio rural e também no meio urbano. Como método da pesquisa, nós tivemos o fundamento da pesquisa afrodescendente, que foi estipulada, cunhada pelo professor Henrique Cunha Júnior, que visa visibilizar a população negra, suas problemáticas e suas produções culturais. Quando realizamos um percurso por uma cidade ou por um bairro, deparamos-nos com um cenário que por muitas vezes nos leva a imaginar como aquela cidade ou bairro teria sido no passado. Como foi seu progresso, seu processo de desenvolvimento nos passados anos, década e até século, para chegarem ao estágio que se encontram. Em Natividade, um pequeno município do interior do estado do Rio de Janeiro, temos referências históricas de como se desenvolveu a sociedade, as técnicas construtivas, os códigos urbanos e as leis, além das leituras da realidade, que são cruzamentos de informações ou construções de raciocínios que explicam o visível, um forte exercício interpretativo de uma transdisciplinaridade de informações. E entre os muitos pensamentos que nos ocorrem durante a realização de um percurso, se observarmos a arquitetura que compõe os bairros da cidade e voltarmos um pouco no tempo, é possível compreendermos sobre a construção socioeconômica, cultural, política e étnica daquela localidade, apesar das transformações pelas quais passam as cidades ao longo do seu desenvolvimento. Dessa forma, consideramos que podemos conhecer muito da história de uma localidade através da observação do patrimônio arquitetônico que se encontra nas mesmas. A cidade de Natividade, fundada entre 1830 e 1840, passou por transformações que remodelaram-na. Sofreu modificações devido à necessidade de acompanhar as inovações do progresso que normalmente determinam as novas estruturas, tanto das moradias quanto das ruas. Apesar disso, dentre as edificações localizadas no centro da cidade, localiza-se muitos casarões antigos que nos remontam ao século XIX. Destacamos, por exemplo, a antiga estação ferroviária, atual Centro Cultural de Natividade. Sobre essa edificação, já foi desenvolvido uma crítica da história, foram levantados fatos e construída uma visão sobre a história. Nesse caso,
refletimos sobre os diversos trabalhos realizados pela população negra local, como, por exemplo, da estrada de ferro, e depois o carregar e descarregar dos vagões das diversas mercadorias que eram exportadas. Também o traquejo, com os carros de boi, através dos quais as mercadorias chegavam ao local onde eram transferidas para o trem de ferro. Então, o percurso é ver e rever como se materializaram e como se transformaram as partes físicas e o texto escrito nas edificações que fluem, devido às articulações com o universo amplo de informações como as que citei. No percurso pelo centro de Natividade, observa-se também o rio, que corta toda a cidade. Rio que foi determinante para a construção da cidade. Ele não somente moldou como um vale, mas também moldou a ferrovia, que passava próxima às suas margens, bem como as distribuições dos pontos importantes e degradados da cidade. Durante o percurso, observamos também que a ocupação da área onde localiza-se Natividade dependeu desse rio, das planícies e da inclinação dos morros. Temos o centro, com certa amplitude, os morros, sem uma amplitude de ocupação. Quem os ocupou não pôde morar nas planícies. Retomando aos casarões, que encontra-se no centro da cidade, onde habita a população branca de classe rica e média, temos que quem realmente os construiu, desde o trabalho nas olarias, carregar e quebrar pedras, foi a população negra, aqueles que saíram das fazendas. Interpretar as construções é também interpretar todo um amplo processo de produção e transporte de materiais. No campo, na zona rural da cidade de Natividade, temos também diversas edificações que exemplificam e demonstram a relação que fazemos entre o que se pode observar e o processo de construção e mão de obra especializada do colono preto, que já veio da África, detendo diversos dos conhecimentos que foram aplicados no Brasil, nesse caso em específico, em Natividade. Exemplificando o patrimônio arquitetônico rural da cidade de Natividade, temos a Fazenda Bela Vista, localidade na qual também realizamos um percurso. Durante o percurso pela Fazenda Bela Vista, percebe-se a grande extensão do café naquela fazenda. O café, que é uma planta africana de predominância na região da Etiópia e do Quênia. Plantar o café é um trabalho bastante especializado, como também tratar o grão de café até chegar ao produto final. Os métodos de secar os grãos e depois de acondicioná-los, esse processo foi realizado entre 1830 e 1890 somente por africanos e descendentes. Depois, foi transferido ao longo dos anos para o domínio dos europeus e retirado dos africanos e descendentes a autoria inicial dos processos. Além da expansão do café, durante o percurso, também observamos o trabalho realizado na construção das casas, por exemplo. Vimos que a disponibilidade de materiais para construção e os processos construtivos possíveis foram os mesmos das regiões africanas e não das europeias. A laterita, encontrada na Natividade, produziu uma argila existente apenas nas regiões tropicais. E esse conhecimento que foi empregado nas fazendas da região, que não é o mesmo em todo o Brasil, não existe equivalentes na Europa. Da mesma forma, as madeiras existentes e as formas de uso equivalem às utilizadas no continente africano.
Também a forma de produção da construção de taipa, da forma que foi realizada na região, é quase que única. E apesar de todo esse trabalho contado e registrado pelos patrimônios que citamos, para os africanos não houve salários e, por determinação do governo da época, o mercado de trabalho assalariado ficou definido para os europeus. E até mesmo os historiadores mais ilustres repetem que o negro não estava preparado para o mercado de trabalho livre, o que criou uma ideologia que desqualificava a população negra para o trabalho moderno. As construções observadas e toda a complexidade do processo do trabalho com o café, que havia e ainda há em reduzida proporção na fazenda Bela Vista, além dos pontos que citamos na área urbana da cidade, configura, na atualidade, um patrimônio cultural que comprova a grande participação dos escravizados e descendentes na região. Evidências de uma herança de um passado no qual destacou a mão de obra escravizada e que foi e é invisibilizada devido ao racismo antinegro. Daí, a importância da valorização da memória e da preservação, tanto do patrimônio material quanto do imaterial, visto que ambos fazem parte de nossa construção histórica. Os patrimônios, tanto material quanto imaterial, que observamos durante esse percurso, explicam a relevância que tiveram os africanos na construção da sociedade escravista através do conhecimento e não apenas do trabalho físico. Todo o patrimônio que se observou e está preservado no município mostra a importância dos métodos construtivos trazidos pelos africanos.